Hoje eu queria falar com você em particular, que sabe que precisa se organizar, precisa planejar sua aposentadoria, que precisa controlar suas entradas, suas saídas, investir melhor, mas que por algum motivo você ainda não deu esse primeiro passo. Talvez você não sabe exatamente o que fazer agora, nesse momento. O bom é que existe muito conteúdo gratuito por aí na internet. Conteúdo até demais, né? Você talvez já tenha assistido dezenas e dezenas e dezenas de vídeos de influenciadores te mostrando o que você precisa fazer. Às vezes esses conteúdos até conflitam um pouco, né? Uns falam que você tem que investir em ETFs, o outro fala que você precisa investir no Tesouro Direto, o outro que você precisa investir um pouco mais em fundos imobiliários. E esse é o grande problema do conteúdo gratuito na internet, do educador financeiro que existe na internet. O conteúdo que é produzido na internet, ele é genérico. Ele serve para todo mundo. E por servir para todo mundo, ele não serve para ninguém. É pouco triste falar isso, mas aquele conteúdo que está na internet, ele não sabe se a pessoa que está assistindo do outro lado ganha 5, 10, 15 ou 50 mil reais por mês, se ela tem uma família de 1, 2, 3 filhos ou nenhum filho. Se o patrimônio dessa pessoa é de 1, 5, 10 milhões, ou nenhum patrimônio. Se essa pessoa quer fazer uma, duas viagens por ano, ou se essa pessoa quer simplesmente comprar um primeiro imóvel. Então você começa a ter problemas quando você assiste aquele conteúdo e você precisa fazer o filtro do que serve e do que não serve. Aí começa a entrar uma grande questão, né, no meio disso tudo, que é: peraí, se eu preciso assistir aquele conteúdo e eu preciso filtrar o que serve para mim ou não, é como se eu precisasse de uma cura para um problema que eu tenho de saúde e ao invés de eu ir no médico, eu começasse a pesquisar na internet, aliás, qual que é a cura. E aí eu preciso ficar lendo no chat GPT, eu preciso ficar lendo no YouTube, vendo vídeo no YouTube, ficar lendo em livros o que eu tenho que fazer para curar aquela minha doença. Se a minha doença é uma gripe, aí acho que a maioria das pessoas já sabe o que fazer. Mas se a minha doença ela é mais grave, eu acho que ninguém aqui em sã consciência quer ficar lendo um livro de medicina para entender o que tem que fazer. As pessoas hoje já vão no médico e querem saber a resposta. Essa é a grande diferença entre você que está querendo fazer a sua organização financeira, que está querendo colocar a sua vida financeira no lugar onde ela tem que estar, e alguém que simplesmente fica consumindo conteúdo e nunca faz nada. E alguém que tem, por exemplo, um planejador financeiro, alguém que dá a direção, alguém que mostra para ela: você tem que fazer isso. E ela vai e faz. Você tem que fazer aquilo. E ela vai e faz. Ou ao contrário, eu vou fazer isso para você e aquilo tá feito. Na nossa sociedade a gente tem alguns problemas, né, que eles já são conhecidos, que é falta de tempo, é a primeira. E se você falar para mim: Guilherme, eu tenho tempo ilimitado, né? Eu tenho um trabalho que ele é extremamente flexível, eu tenho horas do meu dia para estudar, então tempo para mim não é um problema.
Eu te falo, beleza. Então você resolveu o primeiro ponto. Mas existe ainda um segundo problema. E esse problema, ele é o conhecimento. E o conhecimento, ele exige, ainda assim, que você se dedique durante muito tempo para adquirir o conhecimento que está na mão de algumas poucas pessoas. Porque por mais que você tenha tempo, né, você ainda assim precisa dedicar esse tempo para fazer esse conhecimento se transformar em ações práticas para a sua vida. Existe um terceiro ponto que eu ainda não comentei, que é o ponto de que a sua vida ela não é um computador. A sua vida ela é um emaranhado de emoções. E eu vou ser honesto com você, até eu faço besteiras na minha vida financeira, mesmo trabalhando com isso todos os dias. Então, é natural que as decisões que a gente toma, isso nem sou eu quem digo, isso é o Morgan Housel que diz no livro dele sobre planejamento financeiro, a psicologia financeira. Ele diz que as decisões que a gente toma na planilha, elas acabam não ficando necessariamente na planilha, porque elas vão ser tomadas na mesa de jantar, elas vão ser tomadas à noite na cama, junto com a sua esposa, com o seu marido. É lá que você vai tomar as decisões financeiras da sua vida, por mais que você tenha um planejamento financeiro redondinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a emoção ela vai tomar conta do seu planejamento na maioria das vezes. Isso é verdade. Então, quando você sai desse conteúdo que ele é puramente genérico, onde tem gente falando um monte de coisa pra você e você tem que fazer o filtro do que é bom e o que não é, e você passa a ter alguém, um planejador financeiro no caso, que olha pra sua vida de cima e fala assim: isso aqui serve, isso aqui não serve, tira. Por quê? Porque eu sei que você tem uma família de 3 pessoas, você quer viajar no final do ano, você quer comprar uma casa daqui 3 anos e você quer se aposentar daqui 15. Então isso funciona, isso não funciona. Você começa a ter uma liberdade, por mais incrível que isso pareça, né? Não é uma prisão, é uma liberdade de saber o que serve e o que não serve. Você passa a ter também uma segunda opinião para coisas que muitas vezes você já sabe a resposta. Hoje, eu acho que uma boa parte do meu trabalho com os clientes, principalmente depois que a gente já passa de uma certa fase do trabalho, ele é muito mais algo, eu diria terapêutico, mas eu tomo muito cuidado com essa palavra porque eu respeito muito as profissões que são de fato terapia, psicólogo, tá, psiquiatra, então assim, eu tomo muito cuidado com essa palavra, tá? Mas eu quero dizer que a gente conversa muito sobre os assuntos, porque muitas vezes os clientes, eles sabem o que precisa ser feito, mas por algum motivo eles não fazem. E o meu papel, quando a gente conversa, é lembrar. É lembrar que existe um plano, é lembrar que aquele objetivo que ele escolheu para a vida dele tá lá. E se ele fizer aquilo que ele tá dizendo para mim que tá fazendo, ou que tá querendo fazer, aquilo lá não vai dar certo. E aí ele pensa, putz, é verdade. É verdade. Se eu fizer isso aí vai dar ruim. E aí ele volta atrás. Ou ele faz. Bom, cara, eu vou fazer mesmo assim, eu sei que vai dar ruim lá, eu vou atrasar um tempo, vou deixar aquela viagem de lado, vou atrasar aquela viagem 6 meses, mas eu vou fazer essa daqui agora. Mas é uma escolha, passa a ser então uma escolha consciente. O problema é, eu quero fazer tudo agora e eu quero fazer tudo depois também. Aí não dá certo. Aí o que acontece? Frustração com as finanças. Então o meu papel como planejador financeiro, e aqui na Ballast, a empresa que eu sou planejador financeiro e sócio, onde a gente atende mais de 300 clientes e tem mais de 150 milhões de reais sob gestão, o que a gente faz com os clientes é consciência financeira.
Você tem objetivos que você me falou, não sou eu. Então, para alcançar esses objetivos, o que você precisa fazer é isso. Você quer mudar o plano? Quero. Então, vamos mudar o plano, mas esteja consciente que isso vai afetar isso, isso e isso. Tá disposto? Tô. Vambora. Não tá disposto? Então para e vamos por um caminho diferente. Agora, dá para fazer isso sozinho? Dá. Dá para fazer isso sozinho. Você precisa de tempo, você precisa de conhecimento e você precisa ser um poço de racionalidade. Se você conseguir juntar essas três coisas, você é completamente capaz de fazer isso sozinho, vendo os meus vídeos que eu publico aqui e vendo os vídeos também da internet. Que existe conteúdo bom também na internet, mas você precisa ir fazendo os filtros por aí. Então, o trabalho, né, de um planejamento financeiro basicamente é um diagnóstico. Tô usando um relógio torto, né? Usando um relógio assim, ó. Parece um senhor, né? Então, o trabalho de um planejamento financeiro, ele basicamente é um diagnóstico de entender aonde você tá e aonde você quer chegar. Isso tá mapeado? Tá. Agora a gente precisa elaborar um plano. O plano tá elaborado? O plano tá elaborado. Isso é apresentado para você. Você vai pensar, bom, isso funciona para mim. Eu entendi o plano. Fez sentido para mim. Fez sentido para você? A gente implementa. E aí essa implementação vai por vários caminhos, onde você vai dizer, olha, isso aqui legal, isso aqui dá pra fazer, isso aqui, pô, não gosto, eu não gosto daquele banco, já tive problema lá, então a gente vai por outro caminho. Enfim, algumas coisas você faz, outras coisas o planejador financeiro vai fazer por você, mas o ponto é, tá tudo ali desenhado, né? É diferente de você ter que desenhar as coisas da sua cabeça. Desenhado. Depois disso, acompanhamento, porque o acompanhamento é as mudanças que a vida vai oferecendo na sua as mudanças que a vida vai oferecendo para você, né? Aí muda salário, aí muda a situação da família, aí é filho que quer fazer alguma coisa, aí é planejamento de faculdade, aí é investimento que muda também. Então, é tudo isso que vai mudando ao longo do caminho, que no acompanhamento a gente vai ajeitando esse plano. Né? É basicamente o fato de que se qualquer coisa na sua vida financeira tiver alguma mudança, ou se você mesmo tiver uma dúvida, você tem alguém onde você pode pegar um telefone, ligar, e essa pessoa te responde. Agora, recentemente saiu o Tesouro Reserva, que o Banco Central está lançando, que é basicamente uma reserva de emergência feita diretamente no Tesouro, porque antes o Tesouro Selic, o Tesouro Selic, ele tem um prazo de pelo menos um dia ali para o dinheiro sair da onde ele está, e você tem que investir direto no Tesouro, né? Enfim, você tem ali algumas dificuldades para fazer do Tesouro Selic uma reserva de emergência de fato. Então as pessoas fazem isso no CDB de liquidez diária, fazem isso através de um fundo que investe no Tesouro Selic, né, mas um fundo de investimento. Então o próprio Tesouro resolveu fazer uma reserva de emergência, mesmo que o dinheiro caia ali na mesma hora, uma coisa mais imediata, que cai no final de semana e que rende 100% ali da Selic. E por enquanto tá só no Banco do Brasil, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, mas é uma novidade. É uma coisa que provavelmente daqui a pouco vai estar disponível em todos os bancos e vai começar a ter oferta. Provavelmente isso vai chegar em você. Em algum momento, alguém vai te oferecer, o seu gerente vai te oferecer, ou não vão te oferecer, mas você vai descobrir de alguma maneira e você vai ficar com dúvida. Então é nesse momento que
um planejador financeiro, ele é útil, né? E, enfim, acho que muitos outros cenários, né? Mas esse é um exemplo. Então, basicamente, o que eu quero te explicar aqui é que se você está a um passo de fazer o seu planejamento financeiro, mas você está naquela fase de, cara, eu não sei por onde começar. Eu vejo o vídeo, eu quero fazer, mas eu ainda não sei como. Considere o fato de que talvez um planejador financeiro seja o caminho para você. Ok? Talvez não seja, talvez você ainda esteja numa fase de eu tô me entendendo, eu tô fazendo algumas coisinhas aqui ainda, pode ser que daqui a pouco eu veja alguma coisa assim e tá tudo bem. Mas considere tudo isso que eu comentei com você. Se para você fez sentido isso, eu vou deixar também um link aqui, né, para que você possa falar com a Ballast e tanto eu quanto algum outro planejador pode entrar em contato com você para a gente conseguir elaborar esse seu planejamento financeiro e iniciar essas etapas que eu comentei com você. É aqui um vídeo para que você possa continuar me assistindo e por favor deixa o like nesse vídeo se fez sentido, porque aí mais pessoas vão poder ver esse vídeo, vão parar de ficar vendo dezenas de vídeos de finanças e vão de fato resolver a vida financeira com um planejador financeiro. Seja da Ballast ou seja de outro lugar, mas vão de fato começar a fazer algo que é muito comum lá fora do Brasil. Muitas pessoas têm um consultor financeiro, têm um planejador financeiro, tem alguém ajudando. Mas aqui no Brasil, às vezes a gente gosta de fazer as coisas mais ali manuais, né? A gente não... A verdade é que a gente não gosta muito de pagar por serviço, né? A gente prefere tentar fazer a gente mesmo, mas no fundo a coisa muitas vezes não anda por conta disso, né? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Um grande abraço para você e valeu. Até a próxima.